amigas que participaram muito desse meu namoro com o César, são pessoas muito bacanas. Tem Karina Bach, eu sou madrinha do filho dela, do Henrique, a gente é amiga há muitos anos, desde a época de modelo, fizemos o Simple Life juntas. Tá com muito frio na barriga pro casamento? Tô muito ansiosa, tenho comido bastante, né? O pessoal tá falando, tá grávida? Não tô grávida não, gente. A grandiosidade de Mato Grosso virou realidade na sua casa. Está nascendo a nova TV Pantanal. Uma TV completa, interativa, que leva a informação e traz grandes eventos para você. Um canal entre a cultura mato-grossense e seu povo. Afinal, o orgulho por essa terra deve ser compartilhado através de uma programação diferenciada e regional. TV Pantanal, canal 22. Mato Grosso está aqui. Olá, telespectadores da TV Pantanal. Hoje é o dia 15 de setembro de 2017, uma sexta-feira. 15 de setembro já, hein? Metade do mês de setembro. E o noticiário hoje, a exemplo do de ontem, está quentíssimo. Tem prisão de deputado, tem afastamento de deputado, tem uma nova situação envolvendo a Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso. E hoje o Jornal Gazeta, infelizmente eu não trouxe o Jornal Gazeta aqui, mas depois eu mostro no intervalo, depois do intervalo eu mostro para vocês. O Jornal Gazeta traz uma matéria importantíssima hoje, que complica ainda mais a vida do senador Brairo Maggi. Um dos endereços que teve busca e apreensão ontem foi lá em São Paulo, na casa do diretor-presidente do BIC Banco, para ver se localiza também, com o diretor-presidente do BIC Banco, aquilo que já foi apreendido na busca e apreensão na casa do Éder Moraes. Na busca e apreensão na casa do Éder Moraes, foi encontrada uma carta de fiança assinada pelo então governador Brairo Maggi ao BIC Banco no valor de 5 milhões de reais para a empresa Laje Engenharia. Essa é uma das provas, existem várias outras, essa é uma das provas que tem com relação à participação do Brairo Maggi nesse esquema de lavagem de dinheiro. Está aqui, ó. Carta fiança, está na primeira página do Jornal Gazeta. Empréstimos suspeitos. Carta fiança liga Maggi à fraude do BIC Banco. Isso aqui mostra que tudo começou com Luiz Antônio Pagou. Foram mais de 130 milhões de reais. É isso que está na delação do Silval Barbosa e que levou agora o Poder Judiciário a fazer essa investigação em desfavor de Brairo Maggi. E aqui, na página interna da Gazeta, tem Maggi assinou carta de 5 milhões. E aqui a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, mandando investigar isso. Isso aqui é lavagem de dinheiro pura. E me surpreende uma coisa que o Ministério Público ainda não fez. Por que é que o Ministério Público Federal ainda não oficiou ao Banco Central do Brasil para cancelar a autorização para o funcionamento do Banco Maggi? Como é que isso vai ter? Na direção de um banco, com o presidente de um banco, um cidadão que fez lavagem de dinheiro. Não dá para ter um cidadão que está sendo acusado de lavagem de dinheiro como responsável por uma instituição financeira. O Brairo Maggi ganhou agora o direito de ser dono de um banco por parte do presidente Michel Temer. E também o que o que soa estranho é o fato do Ministério Público não ter pedido, ou se pediu, do ministro não ter autorizado a prisão do Brairo Maggi.
Nos documentos, na sentença do juiz, existe, na sentença do ministro Fux, existe a citação das provas que estão nos autos. São provas robustas, porque ele cita o seguinte, ele cita o depoimento do Éder Moraes, ele cita o depoimento de um empresário de Jaciara, Martelli, que fez também colaboração premiada, ele cita um depoimento do Júnior Mendonça, e sabe por que teve apreensão na casa do Avalone ontem, na secretaria do Avalone, nas empresas do Avalone ontem? Porque parte dos cheques do pagamento daquela propina de 3 milhões para o Éder mudar o depoimento dele foram em função desses empréstimos que foram feitos. Cita lá Celso Luiz. Celso Luiz nada mais é do que o Celso, que é gerente do Piran. E que esses cheques foram emitidos lá pelo Piran, que era a taxa de retorno para o governo, e que isso veio para o Éder, como pagamento do silêncio. E isso tudo está anexado, colado no Brairon Maggi. Por muito menos, prenderam o Delcídio. Por muito menos. Por 50 mil prenderam o Delcídio. Agora você tem aqui a questão a questão da fiança, não prende ninguém, mas é corrupção provada. Você tem a questão da obstrução da justiça com relação a esses depoimentos, todos eles somados, e tem mais, tem o áudio do Cidinho. O áudio do Cidinho, que está nos autos, e com aspas, inclusive, citadas na sentença do ministro. E esse áudio é uma clara obstrução da justiça. Num determinado trecho do áudio, o Cidinho tenta convencer o Silval com o seguinte argumento. Aspas, o Cidinho falando que era importante o Silval não falar nada, porque, veja bem, o Riva falou, o Riva fez algumas confissões e recebeu uma pena muito alta. Então, fica tranquilo, porque aí o Cidinho cita ele, Cidinho, Brairon Maggi, o número 1, Pedro Taques, o Hérito Fagundes e o Piran. Nós vamos trabalhar junto ao Tribunal Regional Federal. Se isso não é obstrução de justiça, o que é? Então, eu acho que a situação do Brairon Maggi está muito ruim. Mas o Brairon continua prestigiado pelo Temer e continua ministro da Agricultura. E vou inverter a ordem alfabética. O professor Lorenberg e depois o professor Haroldo. Senador Antero, professor Haroldo, grande abraço a todos os nossos telespectadores. Mas eu vou mandar um abraço especial hoje para o jornalista Adilson Gonçalves. Parece-me que hoje é aniversário do Adilson Gonçalves. Parabéns e muita felicidade. Ora, é verdade, a delação do Silval Barbosa não era só robusta, não era só monstruosa, não. Era rica em detalhes. É muito rica em detalhes. Lá tem todos os caminhos que levam a possível verdade ou provas que ainda não existem, porque os vídeos todos são provas, evidentemente. Documentos que foram anexados são provas, evidentemente. Mas tem algumas acusações que não aparecem nenhuma coisa e nem outra, mas apresentam-se caminhos que possam levar a uma verdade, a uma prova. E isso é importantíssimo. Eu não tenho dúvida nenhuma, o senador Antero está coberto de razão com relação à situação do Brairon Maggi, à situação do ex-governador e senador licenciado Brairon Maggi. Não é fácil ter todas essas questões que envolvem o seu governo, que envolve as ações dele quando estava à frente da administração pública estadual e ele ainda continua sem dar uma resposta devida, adequada. Eu volto a insistir naquela mesma tecla. Se é um agente privado, ele não tem satisfação nenhuma a dar para ninguém, a não ser a própria família. Mas trata-se de um agente público. Agente público tem o dever, tem a obrigação de prestar contas, de dar esclarecimento ao conjunto da sociedade. Não se pode perder de vista isso. Esse é o grande ponto. Esse é o grande detalhe
que não se pode passar despercebido nem pelo nosso telespectador. Professor Haroldo, antes eu quero cumprimentar também, abraçar o Adilson, que é meu amigo de longa data. Parabéns, Adilson, felicidades para você e sua família. Parabéns, Adilson. Eu não o conheço pessoalmente, mas parabéns e muita saúde. Olá, Antero, olá, professor Nuremberg, olá, telespectador. O Blairo Maggi, enquanto senador, dizia que a carreira dele já seria encerrada ali politicamente. Não queria mais ser candidato absolutamente a nada. Depois que assumiu como ministro, voltou a ideia de ser candidato a alguma coisa, né? Enfim, pesam 3 acusações fortes contra o ex-governador, ex-senador Blairo Maggi, como foi bem apontado, como foi detalhada por Antero Paz de Barros. Mas a terceira, para mim, é a mais contundente. É uma gravação em que Cidinho vai lá e, de certa forma, tenta ajeitar a pedido de Blairo Maggi a saída dele, a saída do Silval Barbosa. Enfim, é uma prova bastante contundente, palavra que está na moda agora, por intermédio do prefeito Emanuel Pinheiro. Agora, existe um documental que é fortíssimo, que é essa carta-fiança, uma carta-fiança de 5 milhões de reais, que é uma prova documental de fraude ou de obstrução, né? Não sei como que juridicamente isso é tratado. A dúvida que fica no ar para mim, e o mais interessante também é o seguinte, o Temer, né, disse que ele, lá atrás, que ele afastaria qualquer um que estaria envolvido em qualquer tipo de falcatrua. Né, voltou atrás e não vai afastar ninguém. Já disse que não vai afastar ninguém, vai manter essa turma toda do quadrilhão lá, operando normalmente. Mas o que me chama a atenção aqui é o seguinte, de um lado você tem Blairo Maggi, né, com uma carta fiança, documento, todo mundo viu, todo mundo sabe, todo mundo acompanha, tá lá. Né? Do outro lado você tem a prisão de Gilmar Fabris. Por que é que se prende Gilmar Fabris e não se prende Blairo Maggi? O que precisa, além, né, a mais para que Blairo Maggi seja preso, por exemplo? Existe alguma prerrogativa, alguma outra coisa? Essa é a pergunta que eu faço para a mesa, para mim que eu possa entender isso. Né? Por que se prende Gilmar Fabris, como se foi preso hoje pela manhã, e não sei se tem tanta prova documental como tem o Blairo Maggi, e não se prende o ministro Blairo Maggi. E o Gilmar Fabris, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, o Gilmar Fabris foi preso também por obstrução de justiça. Pois é. Por tudo isso que o Blairo está fazendo. Pois é, por que prende um e não prende outro? E por que prende o Delcídio e não prende o Blairo? Que a comparação aí é de 2 senadores. Né? Exatamente. E por que prende o Gilmar e não prende o Blairo? Exatamente. Né? Se o motivo é o mesmo? O motivo é o mesmo. O motivo é o mesmo. Isso sem falar nos crimes de corrupção, que com relação a Blairo Maggi, alguns estão absurdamente comprovados. Como, por exemplo, o pagamento dos 230, 260 milhões de precatórios para Andrade. Como, por exemplo, a delação e a confirmação do pagamento dos 56 milhões da Odebrecht e do retorno de 12 milhões para... E da ligação dele direto no letramento de 130 milhões do pagou, né? Não, os 130 milhões do pagou é aqui no Bic Banco. No Bic Banco. No Bic Banco. Aí depois eles iam lá, eles davam essas cartas, as empreiteiras recebiam lá, porque o pagou estourou o caixa do Estado, e aí eles pagavam de novo o banco com juro e correção monetária. Olha, essa gente tem que pagar caro, tem que devolver tudo isso com juro e correção monetária. É muito dinheiro, né? Eles foram maus gestores. E assim, administraram o Estado de forma absurdamente incompetente. Mas vamos aos destaques do programa Opinião desta sexta-feira. Polícia Federal confirma mandado de prisão e afastamento do deputado Gilmar Fabris. Ele também é alvo da Operação Malebouge. Vereadores cobram abertura de CPI após agentes federais ocuparem a Prefeitura de Cuiabá. Chefe do Ministério Público de Mato Grosso explica por que a instituição não está agindo diante das delações de Silval Barbosa. Você vai ver também, Janot faz a segunda denúncia e aponta Temer como líder de organização, líder do quadrilhão do PMDB. Vamos falar ainda sobre a programação do 3º Encontro Nacional de Violeiros, que começa hoje em Cuiabá, hein? Começa hoje o 3º Encontro Nacional de Violeiros. O programa Opinião está só começando.
Bem, nós voltamos ao programa Opinião com as repercussões de tudo que aconteceu ontem, de tudo que está acontecendo hoje. Manda para cá a sua opinião no 999322529. Vamos colocar na tela as primeiras opiniões que estão chegando. Boa tarde, amigos. Cuiabá, 300 anos. Vamos comemorar o quê? Um prefeito corrupto, ladrão de dinheiro público? Comemorar a saúde pública? Comemorar um governador arrogante e autoritário? Ou comemorar o R$500 mil pago ao senhor juiz que não está nem aí? Se alguém tem algum motivo para comemorar, esse alguém com certeza não é o povo. Obrigado, César Augusto de Várzea Grande. E juntou tudo, né? Desde o salário de juiz de 500 mil até essa roubalheira toda. Né? Mas vamos aí a mais mensagens que estão chegando. Meninos, opa, obrigado. Eu gostei também. É bom isso aí. Bom demais, hein? Da minha parte, eu fico muito grato. Só este senhor aqui, Haroldo Arruda, que não gostou. Meninos, parabéns pelo programa excelente. Uma pergunta, antes de tudo que aconteceu em Mato Grosso, a culpa era de Arcanjo, ele voltou. Será que a Polícia Federal fazer busca e dinheiro caindo do bolso, a culpa, porque eles não conseguem explicar? Marli de Cuiabá. Marli, o que está acontecendo aí não é culpa de Arcanjo. Né? Ele acabou de chegar, nada, né? Acabou de chegar. Aí tem uma outra mensagem chegando, por gentileza, coloca na tela. O Walter Albano disse que nunca fez nada de ilícito. Quero. Quem o conhece? O conhece que o compre. Moisés. O Walter Albano realmente deu uma nota. Nós não demos a nota do Walter Albano ontem, né? Mas ele deu uma nota, eu vou até ler a nota que está aqui no jornal A Gazeta. A nota, ele afirma o seguinte, que nunca agiu de forma ilícita no exercício das funções, nem pessoalmente e nem por pessoa autorizada por ele. Repudia o afastamento do cargo, tão somente com base em delações sem nenhuma prova para corroborá-las. Confio na justiça e tenho a certeza de que o tempo e as investigações irão demonstrar a veracidade dos fatos. Já Novelli se manifestou por meio do advogado Rodrigo Mudrovski. O que o Walter Albano está alegando? Olha, é assim, é o novo Estado de Direito, né? As reputações correm realmente riscos. Porque o que está na delação? Está na delação que teve um encontro do Novelli e do Sérgio Ricardo com o Silval Barbosa. Que teve encontro com o Pedro Nadaf. Nem o Pedro Nadaf nem o Silval Barbosa falaram para ninguém que tiveram encontro com Walter Albano, com Valdir Teix e com Antônio Joaquim. Novelli e Sérgio Ricardo alegam ao Silval que disseram a ele que estavam recebendo também para dividir entre os três. Quer dizer, eu acho, tudo bem, juntou cheque, juntou nota promissória, juntou tudo. Mas se aparecer alguém ali e falar assim, olha, eu vim aqui pegar o negócio do professor Haroldo. E aí? Está autorizado pelo professor Haroldo? Não entrega, porque não autorizei. Então, é uma coisa que precisa de provas e de explicações. Agora, até provar isso, é aquela história do saco de pena, né? Joga um monte de pena do 30º andar, duvido que alguém junte todas as penas. Difícil. Até você recompor essa reputação, é difícil. É difícil demais. Por isso que o pré-julgamento então, é assim, ruim. Né? O Novelli e o Sérgio Ricardo terão que desmontar a afirmação do Silval, inclusive a questão de notas promissórias e de cheque. E os outros três terão que provar que não receberam nada do Novelli. Mas até lá? Não, mas até lá vão sangrar. Vão sangrar. Vão sangrar. Até lá vão sangrar na reputação. E o que eu acho é que o sistema é que tem que provar a culpa. E não os suspeitos. Exatamente. Terem que provar. É aí que a justiça tem que agir, a André. inocência. Não, pois é. Tá agindo e tal. Eu acho que tão grave quanto absolver um culpado é... Condenar um inocente. Condenar um inocente, aí é gravíssimo. Vamos colocar mais opiniões na tela aí, por gentileza? Esse sistema político está apodrecido.
a economia mundial está quebrada. E o início é o início do fim. É apocalíptico. A raça humana já era. Meu Deus. Este sistema não funciona. É só conversa de governante. E os chineses são a praga da humanidade. Para completar a desgraça, não tem mais solução. De resto é só isso. Blá, 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 blá. E vocês sabem que o mundo já era. Antônio Carlos. Campeão do pessimismo, meu Deus. Não, cabelo Tá pessoal. tudo ruim para ele. Não, mas tá tudo muito Não, ruim não mesmo, tá né? tudo ruim. Aquele cara lá da Coreia do Norte. Não. Já Soltou mais esteve um míssil. Ontem. Mais um. Passou por cima e caiu no Pacífico. Ele disse que o hobby dele é soltar míssil, entendeu? Pois é. Fazer brinquedinho, Na hora que soldadinho ele de soltar um chumbo. brinquedinho desse aí, É. e que os Estados Unidos soltar outro brinquedinho pra lá, Acabou. não, extingue a... Soldadinho Nós de temos o chumbo. Putin, que é da KGB. KGB. Também muito afeito a guerras, né? Então, se tiver um descuido aí, o mundo está realmente A Coreia do Norte tem tecnologia para produzir dependendo disso. bomba né? de hidrogênio, que é 700 vezes Nós mais vamos- potente que da Nós bomba vamos atômica. entrar com o que agora? Com o Gilmar Fabres, é isso? É? Bom, então nós vamos entrar com a prisão do Gilmar Fabres. A Polícia Federal conseguiu executar hoje a prisão do deputado Gilmar Fabres. Tem matéria sobre isso ou só imagens? Só para comentar. Então coloca a imagem na tela. Né? O deputado Gilmar Fabres, ele foi preso hoje pela manhã. A alegação da prisão e do afastamento do deputado Gilmar Fabres é exatamente em função de obstrução da justiça. Parece que ontem, durante a busca e apreensão nos endereços de deputados e na Assembleia Legislativa, a acusação do Ministério Público é essa, que ele teria saído rapidamente com uma pasta, entregue para alguém que subiu com a pasta, mas isso ficou documentado nas imagens, da Assembleia. não, que a Polícia Federal estava fazendo também. E as próprias imagens da Assembleia provariam isso. Então, de posse disso, e a Polícia Federal não podia, a Polícia Federal pediu, o Ministério Público pediu, e o ministro Fux autorizou o afastamento do Gilmar, não está deputado nesse momento, está afastado, Afastado. e determinou também a prisão do deputado Gilmar Fabres. Então, O Fábio pergunta, estão levando como? não, mas essa é da gravação, Sim. né? Tá lá, 50 mil reais. Só o que é isso? E os outros? Só Ele tá... 50 mil reais. Só? Todos eles reclamaram dos valores. Já pensou? Porque o dinheiro, pouco, né? o dinheiro não era do Silval mesmo, do povo, né? Tá nem só aí, tá né, dando cara? só isso Tá nem para aí. nós, 50 mil. Era 50 mil por mês o mensalinho, né? É. Então, portanto, é o seguinte, a Assembleia está com 23 deputados. O Gilmar Fabres está afastado, resta saber o que fará o presidente da Assembleia. Se ele vai consultar o ministro do Supremo, se ele pode ou não convocar o suplente. No caso do Aécio, assumiu o suplente? Não. Não, né? Foi afastado. Foi Então, afastado. muito provavelmente é menos um deputado. E é mais uma complicação para o governador Pedro Táxi. Porque o Gilmar Fabres é da base de apoio do Pedro Táxi, E era uma das pessoas que mais defendia o governo na dele. que mais defende o governo, e é uma das pessoas que era voto certo É. em favor da reforma política. Ele que precisa Da PEC do teto? 16, da PEC do teto. Eu falei reforma política, da PEC do teto. Ele precisa de 16 votos dos 24 para aprovar, Perdeu um aí, né? e agora ele precisa de 16 votos de 23. Né? É. E perdeu um voto certo nos 16. E já tem gente falando que se não mudar a PEC, não vai passar. A Assembleia não vai aprovar a PEC como está. O próprio presidente da Assembleia disse isso. O próprio presidente da Assembleia disse, e o deputado, e o secretário Gustavo, falou o seguinte, e não pode mudar nada na PEC. Pelo amor de Deus. Aí ferrou. Tem que mudar. Aí é melhor chamar os militares de volta. Né? E o prazo até outubro, né, para votar, não é? Não, pois é, mas o governo mandou quando? Final de agosto, né? Vai ter até Quer outubro, dizer, tá aí. O governo ficou 1 ano e meio Enrolando. lambendo a cria.
né? Ai, meu E aí Deus. depois quando manda, ainda manda com essa ordem. Ó, parlamento, vocês são só para carimbar e para homologar. Essa coisa não funciona Olha, no regime democrático. Se o governo sabia que era tão importante e sabe que é tão importante a votação da PEC, por que não mandou antes? Até porque precisa, e já disse e declarou que se não aprovar, o Estado entra em colapso. Por que não mandou antes? Esse negócio de que de que o Estado entra em colapso, para mim é bode na sala. Bem, agora há pouco, num evento em Várzea Grande, o governador Pedro Taques comentou sobre a prisão de Gilmar Fabres e a Operação Malebouge. O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, também falou sobre o assunto. Veja as entrevistas. Pela Constituição, pelo que eu estou entendendo, eles têm que comunicar à Assembleia e nós temos que reunir, ver os fatos verdadeiros que são, que eu sei até agora que o deputado me falou, eu não sei nada oficial. E daí sim colocar para apreciação dos deputados. A manutenção da prisão, pela legislação, sim. Estou sabendo agora, vai ter que fazer a defesa dele. Eu não sei nenhum motivo da prisão, né? Eu vi com olhos de cidadão. Olhos de cidadão. O momento é grave, né? Mas nós temos que dar o contraditório e ampla defesa das pessoas, só isso. O governador está precisando do PJ, de tornar réus os militares pelos grampos. Ok. Agora eles vão ter o direito constitucional, ampla defesa, ao contraditório e provar a inocência deles. Classificou como organização criminosa os cinco militares indiciados. Eu tenho que, no Brasil ainda, a magistratura tem que ser imparcial, né? A magistratura é imparcial, a magistratura imparcial é um direito constitucional do cidadão. Governadora, a Folha de São Paulo publicou uma matéria falando que o senhor prometeu tirar do papel o projeto do VLT. De que forma isso vai acontecer? Nós vamos... Calma aí, mesmo. Gente, pelo amor de Deus. Respeito aí, pelo amor de Deus. Nós vamos tirar do papel o VLT, como eu sempre disse, desde a campanha eleitoral. Nós vamos terminar o VLT, não vamos jogar o lixo para baixo do trilho. Agora vamos terminar no preço correto, tá bom? Olha, a pergunta só, é tão difícil assim organizar uma coletiva do governador? Pois é. Toda vez que tem entrevista do governador, essa confusão, pelo amor de Deus. Fica todo mundo em Falta cima. um organizador, né? É uma coisa confusa, uma certa truculência. bagunça, né? Os seguranças dele empurraram gente da imprensa. Foi. A nossa repórter aqui foi empurrada pelos seguranças do governador. É preciso ir alguém da Secretaria de Comunicação, tem mais de 120 jornalistas na SECOM. Precisa ir alguém da SECOM para organizar as entrevistas do governador, distribuir. Olha, vamos fazer aqui e cada um vai poder fazer uma pergunta só. Pois não, fulano de tal, representando o órgão tal, fulano de tal, representando. Terminou. Tem que organizar. Senão as pessoas não têm direito de perguntar, são cotovelada para lá, cotovelada para cá, né? Mas vamos analisar o conteúdo do que falou o governador, do que falou o deputado Botelho. Né? Você viu o que ele falou do VLT? Não, eu ouvi o que ele falou do VLT, mas eu quero saber primeiro a questão do Botelho. Porque esse estilo de entrevista coletiva, está errado. Como é que o governador dá coletiva? Faz uma pergunta e dá 3 passos. Aí a segurança, para aí, não sei o quê. Ele já respondeu. Ele já respondeu, então ele dá 3 passos. Não é. Então não marca a coletiva. Então não deixa fazer a coletiva. É bem melhor falar, olha, hoje eu não vou poder atender a imprensa do que atender dessa forma. Então marcar um horário. Tem que ter sentar aqui todo mundo. uma certa relação com a imprensa. Você pega, nenhum repórter que vai fazer entrevista volta satisfeito para a redação, cara. Porque... esse aperto lá, essa briga... Esse aperto, não, vou ser sincero, né? Maus tratos, né? As pessoas gostam de tratar bem e de serem tratadas bem. Se tem alguma pergunta incômoda, não tem pergunta incômoda para a autoridade. Ele tem que responder. O agente público, O agente público tem que responder. Vamos esperar que na próxima entrevista a SECOM organize melhor, né? Dando direito a quem quiser perguntar de perguntar, ou então não marca coletiva. Né? Escolhe um veículo, dá entrevista só para esse veículo, depois dá para o outro, depois dá para o outro. Mas marcar coletiva e sair andando é uma coisa esquisitíssima. Mas o deputado Botelho levantou um ponto aí.
Vamos ver, porque os deputados têm que aprovar se mantém ou não a prisão do Gilmar Fabris. A ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal. Esquece. Os deputados vão aprovar a manutenção da prisão ou os deputados vão ser solidários com o Gilmar Fabris e vão revogar a ordem do ministro? Porque pela Constituição, o Delcídio foi preso e o Senado... Revogou. Não, autorizou. Autorizou a prisão. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa aqui. Então, o Gilmar foi preso e aí, palpite dos dois. A Assembleia autoriza a prisão ou a Assembleia revoga a prisão? Eu acho que autoriza. Eu prefiro que o verbo deveria aprovar. Já vem para o senhor, né, Mas deveria aprovar. Mas... Não vai aprovar, professor. Eu acho que eles vão colocar um monte de obstáculos primeiro. Que está errado. E você, Antero, o que você acha? Eu acho que eles tendem a aprovar. Eu também, eu acho que não é possível. Eu acho que a tendência é aprovar, apesar do seguinte, do Gilmar Fabris ter um bom prestígio na casa, claro, de ser um deputado que se relaciona bem com todo mundo, de ser camarada com todo mundo, mas eu acho que eles vão ficar com muito medo de não aprovar. Muito medo. Porque se eles não aprovarem, o ministro determina a prisão de mais 18. Com certeza. Quem que votou aí para não aprovar? Vocês tudo estão querendo obstruir a justiça. Exatamente. Vai tudo. Mas eu vou aproveitar a discussão, que é ótima, até para ajudar o nosso telespectador, mas eu vou acrescentar uma frase só. Saindo um pouco fora do roteiro, eu estou torcendo, mas torcendo muito, que o ministro Fux não fatie, não desmembre a delação do Silval Barbosa. O senhor está torcendo muito, então, para enterrar o Estado de Direito Democrático, né? Não, porque nas mãos do ministro Fux, a tendência para punição é infinitamente maior. Porque ele está muito distante do Estado, muito distante dos envolvidos. Aliás, ele sequer conhece a maioria dos envolvidos. Isso facilita muito na punição. Não, tá bom, conceitualmente eu concordo com o conceito do senhor. Agora, não é o que está na lei, né? Hoje o ministro Fux tomou uma decisão, não sei se vocês leram, ou ontem à tarde. Sobre o quê? Tomou tanta decisão ontem à tarde ele tomou uma nova decisão. Teve um cidadão que fez uma denúncia ao Ministério Público Federal. Ele não é da delação de Silval, não. Sim. Em função dessa denúncia feita ao Ministério Público Federal, foi para o ministro Fux. E ele autorizou ontem a abrir 3 inquéritos. Um contra Van Clay Carvalho, isso, outro contra Zeca Viana e o outro contra o presidente Eduardo Botelho. É verdade. Pois é. E o Zeca Viana nem aparecido na citação, na delação, não aparece. Não aparece, nem o Van Clay. E qual foi o motivo? Um cidadão fez uma denúncia de que teria tido a utilização de um fundo na Assembleia Legislativa de forma irregular. Tá bom, mas onde é que tem que ser feita essa denúncia? Aqui, né? No Ministério Público Estadual. Não é lá. O que eu estou deduzindo? Sabe o que eu estou deduzindo com isso? Porque o Fux não é uma criança, gente. É ministro do Supremo Tribunal Federal. E antes de ser ministro era professor de Direito Professor de Direito. Exatamente. Até eu sei que é o Ministério Público Estadual e a Justiça Estadual que tem que decidir isso. Até eu sei, né? Pois é, até eu sei. Quanto mais o Fux. Quanto mais o Fux. Então, assim, o que está na minha cabeça com essa decisão dos 3 nomes? Sabe o que eu deduzi, professor? Tem coisa a mais. Não. Que tem alguma coisa envolvendo o Ministério Público daqui e tem alguma coisa envolvendo o Judiciário aqui que ainda está em sigilo na delação de Silval Barbosa. Então tem alguma coisa a mais na delação de Silval. A mais. É por isso que ele não entendeu? Tá. Que não publicizou. E é por isso que eu estou torcendo que fique no Supremo a delação. E não fatie. E não desmembre. Se desmembrar, não teremos punição. Mas se a hora pegar... Eu não queria fazer essa afirmação, mas eu sou obrigado. Gostei agora. Agora sim. Não teremos punição. Eu acho que é hora da gente chamar a entrevista do chefe do Ministério Público daqui. É importantíssimo. Tem uma palavra, entrevista do promotor Mauro Curvo. Essa entrevista é importante, mas vamos ver o que é que diz o promotor Mauro Curvo sobre esse tema. Sobre fatiamento, não fatiamento, desmembramento, não desmembramento. Vamos aí à matéria.
Quando da delação premiada, quando ele cita o envolvimento naquele esquema criminoso de pessoas que têm foro com prerrogativa de função, como, por exemplo, no domínio público, senador Blairo Maggi, deputado Ezequiel, que hoje é deputado federal, de novo, a situação sai do nosso controle, deixa de ser nossa responsabilidade, por isso que ele foi fazer e ultimar e assim, formular a delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, não foi conosco. Foi tudo para lá. E vai tudo para lá por conexão. Porque no momento que você tem alguém que tem fonte de prerrogativa de função, esse alguém atrai todo mundo. Como lá ele aponta pessoas que têm foro no STF, foi tudo para o STF. A ponto de hoje, uma demonstração disso que a gente está dizendo, foi a operação que foi feita hoje em relação ao prefeito, em relação a conselheiro de Tribunal de Contas, em relação a ex-deputados que hoje não ocupam mais cargo público. Tudo foi feito com mandato expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque você concentra tudo. Um que tem, arrasta todo mundo. Um que tem foro, arrasta todo mundo. E só deixa de arrastar todo mundo quando o responsável pelas investigações, ele faz no campo penal o desmembramento. O que é o desmembramento? É o Procurador-Geral da República chegar em determinado momento, que ele já disse no último despacho dele, que esse momento ainda não tinha chegado, mas ele não descartava que esse momento chegasse no futuro. O desmembramento ele dizer, olha, eu vou ficar aqui, vou oferecer denúncia, eu vou arquivar essas situações relativas a essas pessoas que têm foro aqui, e quem não tem foro aqui, eu vou encaminhar. Quem tem foro no Tribunal de Justiça, como prefeito, como deputado estadual, vai lá para o Tribunal de Justiça. Quem não tem foro especial, vai lá para a primeira instância. Mas quem faz o fatiamento é quem conduz as investigações. Hoje é o Procurador-Geral da República. Enquanto ele não fizer esse fatiamento, a gente não recebe o bastão de novo. Lá atrás a gente iniciou a corrida, a gente fez as investigações, a gente levantou as provas, a gente comprovou o esquema, a gente manteve o ex-governador preso e boa parte da quadrilha dele, e aí no momento em que ele trouxe nome de pessoa com foro prerrogativa de função como pertencente a essa organização criminosa, deixou de ser atribuição nossa. Só vai voltar a ser. Nós só vamos poder agir novamente quando no campo penal houver desmembramento. Enquanto não houver desmembramento, a gente não tem como tomar providência no campo penal. Essa é a situação que a gente se encontra hoje. A explicação do... Mais uma vez o foro de prerrogativa de função. Né? O problema, esse problema é que sempre cai exatamente nessa sinuca de bico que é o foro. O senador Mas ele explicou bem a questão criminal. Né? Mas eu gostaria de um plus a mais. Quer dizer, está faltando uma explicação a mais. Porque também é remansosa, é tranquila, não há contestação mais no mundo do direito de que os crimes de improbidade não têm foro por prerrogativa de função. Que eles podem ser julgados por qualquer juiz, pelo juiz natural, pelo juiz de piso. Tanto isso é verdade que o juiz Aparecido Bortolucci já condenou aqui o Blairo Maggi a devolver não sei quantos milhões ao erário. Falta o Blairo Maggi ser julgado pelo TJ. E aí o professor tem razão. E o Blairo Maggi nunca é julgado pelo TJ. Ele está há mais de 2 anos. É verdade. Condenado pelo Bortolucci. E não é julgado no TJ por quê? Pois é, por quê? Porque é Blairo Maggi mesmo. É ministro, né? Não. Porque é Blairo Maggi. É porque é Blairo Maggi. Porque é Blairo Maggi. Se fosse o Zé Antônio lá da Vila Santa Isabel... Já era. Estava julgado pelo TJ. Absolvido ou condenado, estava julgado pelo TJ. O distanciamento, para ser bem light, Haroldo, o distanciamento faz bem para a justiça. Você não está próximo dos envolvidos, você não é amigo dos envolvidos, você não é parceiro dos envolvidos. Você não vai no boteco com advogado, né? Como o Janot foi. Isso facilita as coisas. Por isso que eu estou torcendo para que não haja o fatiamento. Da mesma forma, eu vou torcer... Vai demorar mais, né? Se não houver o fatiamento, né? Vai demorar mais, mas... Que demore, né, professor? Que demore, mas a punição virá. Olha... Fatiou, acabou, né, professor? Fatiou. É a mesma coisa que eu vou torcer. A delação do Riva também não deveria ter fatiamento.
porque nós vamos ter verdades pela metade ou menos da metade. Daqui a pouco o Supremo vira a primeira instância, né? Nesse caso, primeira e única instância. Nesse caso tem que existir, Haroldo. Se você É. quer passar o país a limpo, se você quer melhorar o estado de Mato Grosso, o Brasil todo, determinadas coisas não podem ser desmembradas. Tem que continuar. Os advogados, os operadores de direito estão com o cabelo em pé, assim. Né? Olha o que o Lorebeck está falando aí. Vamos para o intervalo. Verdade. Olá para você ligado aqui na programação da Rede TV, canal 22. Agora o VIP também está aqui, né, Ana Cristina? Sim, além da internet, além do YouTube, o programa VIP está aqui na sua TV. A gente tem um encontro marcado todo domingo às 10 da noite. 10 da noite, 22 horas, Rede TV, canal 22. É um programa VIP com você. Festa, evento e sempre um convidado especial aqui no estúdio. Sim, tudo que é de melhor, mais bonito, mais animado na cidade. Esperamos vocês, 22 horas, domingo. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Meu cabelo tem pressa de crescer. E o seu? Lançamento. Biostratos Força com Pimenta. Tecnologia exclusiva Bioxil. Propriedades da pimenta e microqueratina. Para um crescimento saudável com brilho extremo. É hora do seu cabelo crescer e brilhar. Biostratos. Cosméticos naturais. Bem, voltamos com o programa Opinião e vamos ver aqui as opiniões dos telespectadores. Vamos lá? Antero, se o cidadão foi no Ministério Público Federal, é que o Ministério Público Estadual está sob suspeita. E esse judiciário daqui também, Luciano de Cuiabá. Como o povo é bom, né? Porque eu acho que ele foi no Ministério Público Federal por causa de um assunto só. Muito provavelmente pode ter protocolado aqui. E não responderam. Não responderam. Não deram nenhuma resposta. Ele exatamente. protocolou lá. Isso. E já tem a abertura de inquérito por parte do ministro Fux. Exatamente isso. Né? Então, essa coisa horrorosa, né? Não tem a ver, coisa horrorosa, essa coisa horrorosa aí, né? Exatamente isso que aconteceu. É o que pode ter acontecido. Uhum. Vamos aí, mais matéria chegando. Recente decisão do Supremo tirou das Assembleias Legislativas a necessidade de permissão para afastamento de governadores. Se vale para o maior, creio que também vale para o menor, apenas colocando um tempero na discussão. Ricardo, é o nosso grande amigo Ricardo Freitas. Se o Ricardo aliás, o Ricardo é muito inteligente, muito preparado. Um grande abraço ao Ricardo. Faz muito tempo que eu não vejo o Ricardo. Mas é verdade, né? O STJ e o Supremo tiraram essa necessidade da Assembleia autorizar processo contra governador. E aí aquela fala... Exatamente por causa dessa tese do senhor, viu? Por causa da proximidade. Agora, vamos que vamos. Bem lembrado pelo Ricardo. Né? Bem lembrado. Obrigado, Ricardo, pela participação. Um grande abraço. Tem mais uma mensagem chegando. Boa tarde. Quanto ao momento confuso do Brasil, parece que existe, na verdade, uma guerra velada de um lado, o segmento público, Executivo, Judiciário e Legislativo, se articulando para se autoproteger, usando sempre os benefícios da lei. E, por outro lado, aplicando nos empresariados os rigores da lei. Exemplos, presos, Marcelo, Odebrecht, Joesley, etc. E os políticos não vão presos. Josué Lopes. Obrigado, Josué. Tem muita gente que tem essa visão, né? Tem. De que os políticos... O que aparece na mídia realmente são os empresários presos, aquela coisa toda, né? Faz todo um alarde. E muitos políticos ainda estão aí. Quais políticos que estão presos? Vamos lembrar. Só o José Dirceu. Não está mais. Não está mais. Está solto. Está solto. O que mais? Genuíno está solto. Genuíno está solto. Palocci.
Palocci está preso. Palocci está preso. De políticos, Eu só acho que é Palocci só preso. esse. Não tem mais ninguém, não. Não, tem Gedel. Aliás, Gedel? Gedel entrou com uma petição hoje. Vocês viram a petição do Gedel hoje? Não. Ele está com medo de ser estuprado. É verdade. Ele falou. É um gordinho. O advogado dele pediu, falou: olha. Ele chora pra entrar. Agora que ele vai chorar pra valer. Agora que ele vai chorar Eu pra quero valer. sair daqui porque estou com medo de sofrer estupro na prisão. Não, mas ele não vai ser estuprado lá, não. Palpite. Meu Deus do céu, porque aquela turma lá não vê nada faz tempo, né? É o seguinte. Esse povo não aguenta a cadeia, Antero. Esse povo não aguenta a cadeia. Viveram a vida inteira E a achando juíza e acreditando na impunidade. a magistrada negou, viu? Negou. Manteve a prisão do Gedel Vieira Lemos. Só falta É, soltar o chora. Gedel, né? Com aquela montoeira de dinheiro, com aquela montoeira de bala. Aquilo sim, ó, a provocação, deboche ao país. Imaginando ele entrando numa cela com um cara grandão daquele, Antero, né? Olha o gordinho de lado assim. É vida. Mas o ponto fraco do Michel Temer é exatamente o Gedel, viu? Ah, só o Gedel? O Gedel. Não, Só você tá com mais Bota um quadrilhão daquele, professor. Mas o Gedel, ele não aguenta a pressão. É o Ele não Gedel, aguenta. Bezerra. Ele aí, espana comando rapidinho, ponto chora. fraco. Mas vamos lá. Agora que ele vai até chorar. Durante a entrevista à repórter Ieda Bagossi, o vereador Felipe Velatão falou sobre... Ai. Ué, Sexta-feira durante... tá bom. A matéria que tem aqui na Câmara de Vereadores é essa. Então vamos à matéria sobre a Câmara de Vereadores de Cuiabá. Né? Coloca no ar a matéria. Eu vejo que ela acaba fortalecendo o nosso pedido de CPI, né? Porque nós estamos pedindo uma CPI na moral do prefeito de Cuiabá. Não se trata só do ex-deputado, até porque a Polícia Federal não esteve apenas na casa do ex-deputado. A Polícia Federal esteve no gabinete do prefeito, esteve na prefeitura de Cuiabá, no Palácio Alencastro. Se fosse só uma questão do ex-deputado, seria no ex-gabinete do deputado, seria na casa do ex-deputado, mas não, está na situação de prefeito. Falta só 2 vereadores, nós estamos pedindo para que a população interceda aos seus representantes, para que eles também apoiem a investigação desse fato, porque nós estamos pedindo uma investigação da moralidade, para saber se há probidade administrativa em relação à conduta moral do prefeito. Eu quero que seja investigado, né? Teve as imagens, elas estão sendo investigadas, e eu apenas não assinei a CPI por considerar ela ilegal. Isso mostra que eu estava certo. A investigação ela está acontecendo, né? Prova disso é que a Polícia Federal foi na casa do prefeito, em vários outros ambientes, né? O Emanuel Pinheiro está sendo investigado como ex-deputado estadual. E os vereadores têm prerrogativa para investigar o prefeito. CPI que foi instalada, ela já tem 7 assinaturas. Faltam mais 2, né, para completar 9. A CPI continua aberta para qualquer vereador que queira assinar. E nós estamos também, né, visitando os outros poderes, como o Ministério Público. Também estamos dando nosso apoio total às operações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Nós também já pedimos uma reunião com o ministro Fux. A gente percebe que se fosse apenas na casa do Emanuel Pinheiro essa busca e apreensão, não denegriria tanto a imagem do nosso município. A partir do momento que as buscas vão à prefeitura, a gente mostra que alguém que está à frente do decoro do cargo, depende da sua lisura, depende do seu posicionamento correto, e a gente percebe que o prefeito Emanuel Pinheiro, estando à frente do cargo, compromete toda a estrutura de investigação e até compromete a imagem do Poder Executivo de uma capital que vai caminhar para os 300 anos. Eu chamo a matéria ainda do Felipe Velatão. Durante a entrevista à repórter Ieda Bagossi, o vereador Felipe Velatão falou ainda sobre a pressão e até ameaças que vem sofrendo na Câmara por conta de seus posicionamentos. Vamos à matéria. Como que você reagiu com esse anúncio desses vereadores? A gente recebe com naturalidade, mas também com surpresa, visto que a ação ela não serve para denegrir a imagem da Câmara. Eu tenho o maior respeito pelos meus pares, tenho falado a todo tempo que é uma das melhores legislaturas que a Câmara Municipal tem passado. Contudo, a nossa ação para uma ação civil pública, uma ação popular, foi para pedir a investigação, a nulidade dessa suplementação, que veio num momento incoerente, um momento
desapropriado e que não respeita a lei de responsabilidade fiscal, visto que a gente levantou suspeitas quanto à questão de ter sido após 2 dias ao pedido de requerimento de uma CPI. Então a gente percebe que a população cuiabana está atenta ao nosso trabalho, a opinião pública tem visto a nossa seriedade e a gente vai continuar esse trabalho sem medo de realmente fazer ele com o nosso dever. Em relação a que a gente ouviu nos bastidores que o senhor estaria sendo ameaçado, né, que poderia sofrer algum processo de cassação, essa informação procedeu? Quando a gente começa a se posicionar, fazer um enfrentamento de alguns temas que são polêmicos, desagrada alguns pares, mas a gente respeita a posição deles. É lógico que tem muita fofoca no corredor, muito é ventilado, que vai se caçar o Felipe Velaton, o vereador, mas eu estou fazendo meu trabalho. A população cuiabana tem acompanhado o nosso enfrentamento e a gente vai continuar ele de toda forma que seja necessário ser feito. Eu acho que é um absurdo, né? Esse negócio de processar 1 ou 2 vereadores que estão tentando fazer a coisa certa. Que estão pedindo, porque pediu anulação do decreto que suplementava 6 milhões e 700 para a Câmara de Cuiabá. Só que eu tenho uma dúvida. Não tem objeto, não tem matéria para isso, né? Só que eu tenho uma dúvida nesse caso todo aí, né? Porque a minha dúvida é o seguinte, eles estão se mobilizando para poder montar uma CPI para um possível afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro, certo? Tá. Mas uma vez que você já tem uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Fux, né, de não afastamento por conta justamente da contemporaneidade, qual a razão e qual o motivo e qual a funcionalidade dessa CPI, considerando que o ministro já disse que por questões de contemporaneidade não vou afastar? Quer responder isso, professor? Quero, mas eu vou abrir um pequeno parênteses para dizer da nossa última matéria. Ora, o parlamento, ou parlamentar de uma forma geral, que busca o judiciário para punir a defesa de um colega, olha, ele não tem a menor noção do que é democracia. Não tem a menor noção do que seja um parlamento. Não tem a menor noção de respeito com o colega. As pessoas pensam de forma diferente e defendem aquilo que na sua convicção, na sua cabeça, aquilo que ele está defendendo é o melhor. Se você não concorda, vai atacar o fundamento daquela defesa. A ideia, né? A ideia, não a pessoa. Não o objeto. Você tem que respeitar a pessoa. E não o sujeito. Mas o objeto tem que ser atacado com todo respeito com seus pais. Agora, com relação à questão levantada pelo professor Haroldo, o ministro Fux agiu de forma corretíssima. Corretíssima. Agora, a ação do ministro não impede nenhuma ação da Câmara de Vereadores. Não impede em nenhum momento. E a Câmara de Vereadores, por sua vez, não tem que esperar uma investigação do Supremo, ou do Ministério Público, ou do Judiciário Mato-Grossense. Não tem nada disso. A Câmara Municipal cuiabana tem que agir da forma como deve agir, ou seja, trazer para dentro do plenário o decreto 201/1967, que diz claramente ali, tem que julgar o ato do prefeito. É claro que ele pegou o dinheiro sendo deputado estadual, mas hoje ele é prefeito. A Câmara de Vereadores tem que fazer o seguinte, tem que julgar, falar para você, será que o Emanuel Pinheiro ainda tem condições para exercer de fato o cargo de prefeito? É aí que está o papel da Câmara Municipal. CPI não cabe nessa história. Porque a Câmara Municipal, eu também acho que CPI, a Câmara investigar ex-deputado, não cabe. Mas a Câmara avocar o Decreto-Lei 201 para estabelecer uma comissão processante é o caminho normal e legal para poder fazer isso. Bem, nós vamos agora a um rápido intervalo comercial e voltamos, porque eu vou conversar bastante com o catireiro professor Lorenberg sobre esse terceiro Encontro Nacional de Violeiros de Cuiabá. Um instante só.
A paixão pela viola caipira promove o maior encontro da música de raiz do Brasil. Terceiro Encontro Nacional de Violeiros de Cuiabá. Hoje e amanhã no ginásio Aecim Tocantins, a partir das 19 horas. Um espetáculo com os melhores violeiros do nosso país. Hoje shows com Goiânia e Paranaense. Mãezinha que foi embora toda feita de bondade. Divino e Donizete. Vim à procura de amigos, amigos querem comprar. As Galvão. Beijinho doce. E ele tem. Orquestra Viola Divina, de Brandão e Júnior Moreno. E amanhã, sábado, Mocoque Paraíso. Adeus, talvez não te vejo mais. Belmonte Amaraí. Tomas o recado que corre as campinas, aos domingos eu ia passear de canoa, nas duas lagoas. Léo Canhoto e Robertinho. Três ondas curioso pra pegar a carta que a água arrastou. De repente veio uma gaivota voando baixinho. Juarez e Francis. E mais, shows de catira com os Guarás, os Considerados e as Catireiras do Araguaia. Você vai reviver os grandes momentos da música sertaneja de raiz. Todos os shows gratuitos. Realização Grupo Gazeta de Comunicação. Patrocínio Castrilon Autopeças. Agora com pneus para moto Levorim, a marca original das motos Honda. Castrilon, qualidade original, preço sem igual. Tão bom quanto moda de viola. Só as ofertas da Castelo Materiais para Construção. 37 anos fazendo parte da sua história. Tradição na música é a viola. Tradição em móveis e eletrodomésticos é Eletrocasa. A gente cobre tudo. VIP Saúde e Emergências Médicas. MC Mais Climatização. Bem, nós voltamos com o programa Opinião e nós vamos voltar falando da opinião dos telespectadores. Vamos colocar na tela algumas opiniões. Boa tarde, Antero. Por favor, o ex-presidente do STF, agora o doutor Moro, não seria uma excelente opção para presidente da República? Obrigado, Emanuel Dutra. Não. O povo está preocupado lá. Mas não seria, viu, Emanuel? Não seria. Deixa o Moro lá no judiciário. Não, o Moro não pode ser no judiciário, mas ele está preocupado, ele está falando de Joaquim Barbosa também. Não, também não. Olha, só um segundo, posso? O Joaquim Barbosa foi um excelente, mas um excelente membro do Supremo Tribunal Federal, mas um péssimo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele não tem o equilíbrio bastante. Já imaginou o Joaquim Barbosa, com todo o respeito que eu tenho pelo advogado, agora advogado, e membro do Supremo Tribunal Federal, chamado Joaquim Barbosa, na presidência da República? É muito complicado. Tá bom. Muito obrigado. Coloca mais uma... Boa tarde a todos da bancada. No meio disso, vamos mudar de assunto da água para o vinho. O professor Lorenberg vai dançar catira amanhã ou hoje? Robson Menezes da Silva, sempre acompanhando o programa Opinião. Robson, o professor Lorenberg era conhecido como catireiro de Pochorel, né? Mas é hoje ou amanhã? Quer dizer que hoje é sexta-feira, vai ter Goiânia e Paranaense, Divino e Donizete, As Galvão, Orquestra Viola Divina, DJ Brandão e Júnior Moreno. E amanhã tem Mocoque Paraíso, Belmonte Amaraí, Léo Canhoto e Robertinho, Juarez e Francis. E vai ter shows de catira com os Guarás, os Considerados e as Catireiras do Araguaia. Flor, bem esperto, ele diz que vai dançar com as Catireiras do Araguaia. Neste fim de semana será realizado em Cuiabá um dos maiores eventos da moda de raiz do Brasil. É o terceiro Encontro Nacional de Violeiros. A repórter Ieda Magossi conversou com o presidente do Grupo Gazeta, João Dorileu Leal, sobre a realização desse evento. Boa tarde, Ieda.
Olá, boa tarde a todos. O terceiro Encontro Nacional de Violeiros será realizado neste final de semana em Cuiabá. E o Grupo Gazeta de Comunicação é quem está promovendo este evento. Sobre este assunto, eu converso com o presidente do grupo, João Dorileu Leal. Dorileu, então fala para a gente qual é a programação, são 2 dias de evento, né? Nós teremos vários shows nacionais, sem falar nas apresentações regionais, de artistas, de grupo de catira, de dança, e serão 2 noites realmente dedicadas à viola caipira, à música caipira, que tanto tem a ver com as características do nosso estado, que somos um estado do agronegócio, da agropecuária, e que tem raízes muito fortes ao mundo sertanejo. E é um evento para a família também, né? Crianças, jovens e adultos também participam desse evento, né? Com certeza, né? A música sertaneja, em especial, a moda de viola, ela está muito enraizada na vida de todos nós, mato-grossenses especialmente. E é um evento muito adulto, mas que abriga muitos jovens, universitários principalmente, que gostam da música caipira. Eu acho que conseguimos fazer uma grade de shows interessante, com artistas muito renomados, de uma história espetacular no país, e que certamente não iriam se encontrar mais aqui, né, pela idade, pelo tempo, e nós estamos resgatando isso também nesses shows gratuitos. É sempre bom lembrar que são espetáculos gratuitos para abrigar o público de um modo geral que gosta da moda de viola. Qual será o horário, o local do evento? A partir das 19 horas, no ginásio de esportes ali, Aicim Tocantins, ao lado da Arena Pantanal, com bastante conforto para poder assistir. E eu acho que vai ter música e shows a partir das 7 até as 3, 4 da manhã. Eu acho que serão 2 noites inesquecíveis para a moda de viola. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Ieda Magossi para o programa Opinião. Muito obrigado, Ieda Magossi. O professor Norberto está dizendo que comprou até bota nova. O quê? Vai de bota marrom. Né? A realização do terceiro Encontro Nacional de Violeiros de Cuiabá é uma realização do Grupo Gazeta de Comunicação, apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Governo do Estado de Mato Grosso. A moda de raiz é bonita demais. Bonita demais, é o poder de viola. Eu me lembro de No Boró, Raichinho do Boró, do Milton Alves falando Cabanão Mundão. Cabanão Mundão. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, obrigado pela audiência. Um abraço e até lá no Encontro Nacional dos Violeiros de Cuiabá. E nós vamos encerrando com modão de viola. É isso aí. Obrigado. A sua Gazeta é primeiro lugar no Ibope. Seu lugar é na Gazeta. Comigo sim.